Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Voz do Empreendedor. Esse podcast que tem o dever de levar informação a você empresário, você empreendedor. Então você que já está acompanhando esse episódio, se inscreve, curte o nosso canal, envia para algum empresário, algum amigo que você conhece. E hoje nós estamos aqui para fazer um bate-papo muito legal para uma profissional que acredita, ela une saúde e beleza e acredita que essas duas andam juntas. Ela é ozonoterapeuta, especializado em ortodontia e harmonização facial, tem PhD e desenvolveu uma teoria, um método chamado Infinity. E ela é master em saúde e tem uma visão integral do ser humano. Seja bem-vinda, doutora Patrícia Biondi. Muito obrigada, Paulo. Li todas as credenciais certos? Tudo Olha só. direitinho, nem precisava tudo isso. Basta falar Paty, que já Eu fico feliz. fiz uma breve pesquisa e falei, caramba, essa mulher é graduada, eu vou ter que até anotar aqui para não esquecer nenhuma graduação dela. Não, não, não. É uma coisa que eu não coloquei, mas é muito importante. Eu fiz aqui ciências biológicas. Para mim foi Ciências biológicas. fundamental, aos 19 anos, conhecer bem a natureza, Uhum, o ser humano e também estudar muito da sociologia, que é o que envolve o humano, né? uhum. Nós não podemos nunca esquecer que somos seres biológicos e muitas vezes é isso que nos tira desse lugar fantástico que é ser parte dessa biosfera, ser parte E desse mundo. E esse início, ele te ajudou com essa visão macro sobre saúde, essa preocupação com o ser, com o indivíduo? Exatamente, isso sem eu perceber, mas moldou em mim essa visão, integral. Então, quando ainda não se falava de integralidade, de visão integral das pessoas, de um diagnóstico holístico, eu já tinha essa concepção que somos parte. Veja só quando nós nos afastamos da natureza, ou o contrário, quando estamos mal e vamos a ter contato com a natureza, Uhum. né? Contato com rios, com florestas, com parques, se você mora na cidade, ou com o campo, ou até uma plantinha dentro de casa, um animalzinho doméstico. E isso transforma aquele teu estado vibracional, aquela tua energia, e você automaticamente começa a se lembrar, de que você faz parte, que você também é um ser biológico, você também é um ser humano. Patrícia, essa preocupação com o ser humano, ela, né, com natureza, com as belezas naturais, isso vem junto com essa linha de raciocínio da harmonização com critérios? Sim, claro. Exatamente, É, é perfeito. interligado, então. É tudo muito ligado, porque é tudo muito eu. É. Então, faz parte da minha concepção, quando eu criei o método, é tentar fazer as pessoas verem que nós não somos estereótipos. Uhum. Olhe bem os pássaros, como eles são exóticos. São animais lindos, eles mudam de plumagem conforme ali o seu momento, se eles estão acasalando, ou se eles estão com frio, ou se está muito quente, ou se está depois de uma cria. Os pássaros, eles se transformam esteticamente, mudam um pouco de color, de cores, e isso também tem a ver com fases da vida, nascimento, crescimento e morte, né. Quem diria que tem pássaros que são negros e nascerão brancos? E aí eu gostaria de trazer isso para você. Quando a pessoa experimenta uma harmonização facial, na minha concepção de beleza, é para realçar algo de tão belo que naquele jogo de luz e sombras não ficou ali muito claro, e a gente precisa dar esse realce. Só que a verdadeira beleza, ela é interna, então eu não posso atuar fora sem antes conhecer teu terreno biológico, saber se você está inflamado, saber se você está hidratado, saber se você está feliz. E essa negócio de me conhecer, você acredita que, por exemplo, hoje, né, quando se fala em harmonização facial, a gente vê que algumas transformações são, assim, exageradas, né? Acaba destoando do que a pessoa era para o que ela tem. E hoje a gente vê muito isso. Por exemplo, eh, cabeleireiros, né? A gente vê, que eu vou transformar. Aí eles pegam uma pessoa que
por exemplo, sempre teve um corte, sempre teve um estilo de cabelo e pinta, por exemplo, se o cabelo do cara é loiro, pinta de preto, arrepia e acaba mudando, assim, vamos dizer, realmente o que você via daquela pessoa. Então acaba realmente sendo uma transformação e não é realçando, igual você falou, né? O realce da pessoa. E o que você acredita em relação a isso, Patrícia? É mais é menos? É realçar? Quando você fala realçar, realmente é disso que você está falando? Olha, essa pergunta, ela é muito boa, ela é muito polêmica. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Porque se você olhar, Paulo, ao longo da humanidade, o homem, né, desde o homem lá da Idade Média, a Idade Antiga, e a moderna e o homem atual, ele foi mudando, né? Quando a gente assistia na infância aqueles filmes assim do futuro, nós víamos assim carros voarem, nós víamos pessoas com a orelha um pouco diferente, né? Então, assim, hoje o futuro é agora. O homem sempre mudou, ele sempre teve essa vontade de mudar, de se transformar, e isso é inerente ao ser humano. Como eu te disse, está na nossa memória ancestral, está dentro do nosso DNA, esse, se diz em italiano, esse cambiamento, essa mudança ao longo da vida. Mas eu acho que resumindo, o start do profissional da saúde é ponderar para que não seja uma coisa agressiva ao humano, entende? Então, quando você pondera um bom profissional, ele não tem uma técnica para chegar em um resultado. Nós temos muitos caminhos para levar a um resultado de belo, digamos assim, Uhum. de harmônico, digamos assim. Então, você pode oferecer, mas não exagerar. Entende? Por quê? Porque às vezes o cliente, ele não está dentro do seu estado de saúde. Uhum. Vou te explicar. Em 1946, a Organização Mundial de Saúde colocou mundialmente uma definição que saúde seria o bem-estar físico, mental e social. E de 46 até 2006, muitas mudanças já vieram incorporadas, mas a essência continua. Apesar de que agora nós temos uma visão mais ampliada, nós temos altas tecnologias, muita ciência envolvida na saúde do ser humano e do planeta, Uhum. nós também temos a oportunidade de olhar para isso compreendendo a psique. Então, quando um médico, um dentista, um esteticista vai propor uma transformação, que ele seja aquele agente que vai tentar ponderar, modular essa visão de si mesmo que aquela pessoa tem. Então, eu acho que pode tudo, mas Uhum. no meu conceito pessoal de beleza, eu digo sempre uma frase que eu adoro: menos é mais. E, Patrícia, por exemplo, você falou, né, da pessoa estar de bem consigo mesma. Acontece casos da pessoa, por exemplo, não estar bem consigo mesma, né? Como é o caso que você falou, saúde e beleza andam juntas, né? E ela, por exemplo, fazer algum procedimento estético, no caso uma harmonização, e se transformar e acabar aquilo piorando a situação que ela estava em relação a ela mesma, em relação a se sentir bem consigo mesma. Existe, isso é muito comum. E eu, particularmente, foco muito em fazer reversão, Uhum. em trazer você para o seu lugar próprio de bem-estar. Então, saúde é um bem-estar físico, mental e social. Se você não estava bem no seu físico, no seu mental, no seu social, e você provoca uma mudança externa, e essa mudança externa, ela te leva, claro, às vezes a alguma massagem do ego. As pessoas, o que você fez? Ficou massa, ficou legal, super bonito, mas depois aquilo não conversa com o seu interior. Então é essa a magia, é encontrar através de um método Hum. científico onde está esse lugar de equilíbrio, esse balance, esse equilíbrio entre saúde, bem-estar, entre forma e beleza. Porque a beleza é muito mais do que a forma. E então a harmonização ela seria muito mais é uma uma valorização do que uma transformação. Seria isso? Na verdade, cada pessoa é um caso, e Uhum. cada caso
precisa ser olhado com aquele olhar carinhoso, atento e coerente. Então, quando você olha com coerência para aquele caso, se é uma transformação realmente, e às vezes as transformações são importantes para melhorar a autoestima. Vou te falar um exemplo masculino. Existem alguns formatos de rosto. Eu, como sou ortodontista, trabalhei muito a vida inteira com o formato dos ossos. Alguns formatos de rosto que são rosto mais ovais, mais compridinhos. E hoje um padrão de beleza que transmite força, vigor, é um padrão que a gente chama braquifacial, que seria um rosto mais quadrado. Quando, através de uma harmonização, você transforma a mandíbula de um homem, que é mais compridinha, e que aquilo ali não fala sobre a personalidade dele, e ele não se sente seguro com aquele rosto, e ele quer transformar para suavemente mais quadrado, né, que dá ali um traço mais masculino. Eu sou uma pessoa apaixonada pelas pinturas de Leonardo da Vinci, pelas esculturas de Leonardo da Vinci e pelas pinturas de Michelangelo e Caravaggio. Então, quando você vê ali aquele efeito Davi, você vê formas, assim, mais másculas. Uhum. Quando você vê aquele rosto Mona Lisa, aquele sorrisinho, assim, nada de lábios exagerados, mas tem um lábio na Mona Lisa. Você vê, eh, traços e linhas mais femininas. E aqui, por caridade, eu estou incluindo todas as facetas entre o masculino e o feminino, toda a sociedade LGBTQI+, mas eu estou falando de formas. Eu estou falando da minha profissão, eu estou falando de harmonizar, eu estou falando de realçar e transformar. Então, em geral, a filosofia é realçar. Mas, às vezes, é necessário transformar alguma característica que, como eu te disse, cada um é um, e é assim que eu vejo as pessoas. Patrícia, em relação aos padrões de rostos, você se inspira em Michelangelo e Da Vinci, ou são técnicas que você usa, ou é um blend de técnicas com inspiração? Como que funciona essa identificação dos padrões? Olha, tem muita ciência, e hoje em dia muita tecnologia envolvida, além do feeling do profissional. Então, se você for, entender e conhecer a vida dos artistas e dos pintores e dos escultores da Idade Média, né, e os atuais também, se usa desde os números das espirais de Fibonacci, que são números de sequências matemáticas, descobertas então por esse italiano, e se usa para tudo, Nossa, porque Fibonacci usa até no mercado financeiro. exato, Usam em tudo. porque aquela fórmula de somar os 2 primeiros e Uhum. encontrar o terceiro número, e isso vai se repetindo como uma espiral, ela tá desde a forma da concha do caracol, até como as folhas estão distribuídas no galho da árvore Ô, e louco. como os galhos estão distribuídos na árvore. Como é que isso não pode ser extrapolado para um conceito de beleza, né? Então, eh, padrões ouro, né, proporções áureas, diagramas de Fibonacci, tudo isso já foi muito estudado, não fui eu que inventei isso já existe, eu só estou lançando mão dessa teoria, e já existem também algumas formas de avaliação de rosto usando inteligência artificial no mundo hoje. Ô, louco. Né, no mundo Aham. 2026 em e depois. Então, é claro que nada substitui o bom senso, nada substitui o preparo do profissional em abordar, em propor e às vezes em até tentar frear um pouquinho, devaneios que o paciente possa chegar pedindo. Então, eu me inspiro na matemática, na ciência, nos conhecimentos que você vai adquirindo ao longo de uma vida, na odontologia, na ciência, como eu te falei, eu tenho formação em ciências biológicas também, mas eu acho que é a soma de tudo isso, Uhum. sabe? E a boa interação com o paciente, porque se eu gosto muito de um termo que os portugueses usam. Se a medicina dentária, ela não conversar com o ser humano que vai receber
aquela prótese, aquele dente, aquela harmonização facial, aquele gerenciamento da beleza, se não conversar com aquele ser humano, entender o psiquê, o temperamento daquela pessoa, como ela se vê no mundo e como ela está hoje, sabe? Porque uma coisa é você no mundo, você com você, como você se vê, e outra é quando você chega para um médico, para um dentista, e ele te propõe ali um plano de tratamento. Então, eu acho que tudo é muito dentro de um equilíbrio que a gente chamaria de balance, Uhum. justamente para que essa balança entre o que é harmônico e o que é desarmônico, o que é natural e o que fica parecendo artificial, não tenha tanta expressividade, repetindo aquele jargão que eu adoro: "Menos é mais". E todo esse conhecimento, ele te fez chegar nesse nível, Patrícia, que, por exemplo, muitas vezes, né, não apenas na área odontológica, mas muitas vezes a gente tem que dizer não para o nosso cliente, porque o que ele está buscando, o que ele quer, às vezes não é o que realmente ele precisa, e a gente é responsável de direcionar ele no melhor caminho e explicar isso, né? Então, eu gostaria de saber como que é essa condução de chegar para um paciente e falar, ó, não é por aqui, através desse conhecimento que você tem, vai conquistando a confiança, como que você consegue ajudar o paciente nessa linha de raciocínio, a tomar essa definição? Olha, isso é uma coisa que o profissional precisa construir, entende? Porque está ligado aos seus valores Uhum. pessoais. Eu sou uma pessoa que valorizo muito os mestres que eu tive e eu desde sempre aprendi a dizer não para o paciente. Então, como eu fui uma pessoa que já trabalhou anos com criança, eu aprendi muito bem que o sim é sim e que o não seja não. E dizer o porquê e por que eu não vou te propor e por que eu não vou poder fazer isso. Ao longo da história, nós vimos assim as modas que vão e vêm, mulheres colocando um seio extremamente artificial, aonde muitos ficaram com a coluna prejudicada e depois tinha que fazer um intervento para remover aquela prótese de silicone pelos prejuízos que elas causaram. Ao longo da história da harmonização facial, nós vimos também, eh, em talvez pela técnica e pelos materiais mais antigos, que eles eram meio plásticos, né, ou algumas moléculas, e aí aquela harmonização depois pesava o rosto, pesava o lábio, pesava a face. Hoje não, hoje os materiais eles são desenvolvidos ou com o próprio corpo humano, que é o material que a gente usa, que chama plasma rico em plaquetas, onde eu tiro o seu sangue, faço o material e uso no seu rosto. Então Uhum. você está usando algo que foi produzido por você. Ou até o tradicional ácido hialurônico, que é uma molécula que existe na célula humana, né? Ela existe ali na membrana celular, ela traz água para aquele local, ela hidrata e ela também volumiza. Então, todos esses essa evolução técnica Uhum. e também científica, ela vem ajudando a gente a propor soluções harmônicas. Ou seja, eu sei dizer não e sustento o meu não com maestria, modéstia à parte. Consegue defender a tese, né? Exatamente, porque quando você tem mais experiências na vida clínica, né, quando você domina a técnica, você pode dizer: "Olha, Paulo, vamos fazer o seguinte, você quer realçar seu lábio? Então vamos realçar até aqui. Mais que isso, infelizmente eu não posso te ajudar, você tem que procurar outro profissional". Uhum. Ou então, eu já te proponho, vamos fazer em etapas. Vamos fazer a primeira etapa como eu estou te propondo, se é uma coisa que eu estou de acordo, que não vai ferir meus valores, meus princípios, e que eu estou achando um pouquinho demais, mas que você está querendo, então eu vou te propor fazer em 2 etapas. Vai me dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter que te atender em 2 sessões, mas eu prefiro ter mais tempo dedicado ao seu resultado ser satisfatório e agradável, e que você e eu, no final,
possamos estar felizes, Uhum. do que já chegar diretamente do 0 ao 10. Vamos fazer até o 5, Entendi. você vê como você se sente. Eu proponho para você parar no 5, mas se você quer chegar até um pouco mais à frente, e muitas vezes eles dizem: "Ainda bem que eu te ouvi, Olha só. ainda bem que eu te ouvi, eu estou feliz". Porque como é legal você, transformar um sorriso. Por exemplo, vou te dar um exemplo de lente de contato Uhum. que, a gente usa na Europa, se chama veneer, né, que são camadinhas de 0,3 milímetros, ou seja, é muito Muito. sutil, é muito fininho, mas que a gente cola sobre os dentes sem desgastar o Uhum. esmalte, mas ali eu posso transformar a cor e a forma dos dentes. Olha só. É, então eu posso fazer uma harmonização do sorriso, aonde a pessoa tem um rosto lindo, mas os dentes não aparecem, porque geneticamente eles são curtinhos, ou porque eles geneticamente são escuros. Eu não sei se você sabe, a cor dos dentes, ela é determinada geneticamente também como a cor dos cabelos, dos Olha olhos, da só. pele, Não né. sabia. É, Interessante. isso vem lá do nosso DNA. Olha. É claro que algumas situações podem escurecer o dente, Uhum. mas elas vão escurecer internamente, que é o caso da idade, né, através de moléculas que circulam no nosso sangue, como o sangue também circula internamente num dente vivo, ele pode alterar para um pouquinho mais amarelo, ou pode alternar extrinsecamente pelo consumo de substâncias que eu chamo de extrínsecas, que vêm de fora. Uhum. Então, no caso, café, corantes artificiais que existem na maioria dos alimentos processados, ou às vezes corantes naturais, como a beterraba, Uhum. a uva do vinho tinto, Uhum. o chá preto. Mas manchas extrínsecas eu posso tirar somente com uma limpeza e clareamento. Mas manchas intrínsecas e formas, eu às vezes preciso lançar mão de escanear meu paciente. Uhum. Hoje em dia a gente escaneia, não precisa mais moldar. Escanear meu paciente, fazer no computador uma simulação, colocar nele, ele vai ver se ele gostou, se olhar, falando, tal, e só depois eu aplico um cemento definitivo para colar ali, e eu ainda posso modular. Por exemplo, se eu faço dentes para você e eu cheguei num tom de branco que eu e o laboratório achamos que seria o adequado para o seu tom de lábios e de pele, isso acontece muito com homens. E que vai continuar te trazendo esse aspecto natural, que às vezes nem a esposa percebe Uhum. que foi transformado ali. Às vezes o próprio homem fala: "Ah, mas eu tinha uma expectativa dele ficar um pouquinho mais branco". Então você faz aquele toque sutil, como de um artista que está pintando uma Uhum. tela, colocando com um pincelzinho um cemento um pouquinho mais branco que vai trazer ali um toquezinho de jovialidade. Uhum. Mas sem exagerar, sem parecer a. Menos é Uhum. mais, né, sempre lembrando que um dente não tem uma cor, o dente é multicolor. Se você fizer com uma câmera boa como a sua, uma Uhum. fotografia de um dente natural, né, que nunca sofreu intervenção, você vai ver que a borda, que a incisal do dente tem uma cor e lá perto da gengiva tem outra, Uhum. porque a dentina é mais escura lá em cima e a dentina é mais clara aqui embaixo. Assim como pessoas jovens tendem a ter um dente mais claro e pessoas mais maduras tendem a ter um dente mais escuro. Uhum. Isso se explica porque a dentina, ela é produzida durante toda a vida do indivíduo. Então o dente naturalmente pode escurecer, pode mudar de cor. Entendi, É entendi. isso, então é esse olhar. E, Patrícia, eu gostaria que você comentasse pra gente, que você acabou de falar, né, que hoje usa um scanner para fazer, né, a leitura da boca da pessoa e antigamente era no molde, né? Hoje em dia você também citou que trabalha com IA, né, que é uma ferramenta que eu acredito que toda profissão você consegue usar ela como ferramenta de trabalho. E você tem uma grande experiência na parte de ortodontia, então provavelmente quando você iniciou essas ferramentas não estavam disponíveis. Como é essa transição de atualização de ferramentas? Porque provavelmente os métodos eram outros quando você começou e hoje, né, a tecnologia tomou conta da área de vocês. Paula, essa é uma pergunta muito legal. Eu estava refletindo muito isso, porque
Eu moro na Itália, eu gosto muito de passear ali, e no Museu do Vaticano não me cansa, eu vou várias vezes. E eu também gosto muito de ir a Nápoles, olhar as obras de Caravaggio, porque tem muita luz, sombra, intensidade, Isso. paixão naquilo. E eles não tinham nenhuma tecnologia. Uhum. Eles não tinham. Eles tinham As tintas, mãos. pincéis e o seu feeling. Assim aconteceu comigo. Comigo e com todos os dentistas, que já são dentistas há mais de 10 anos, nós começamos com moldes, nós começamos com algumas dificuldades de planejamento, mas que tudo isso era suprido pela nossa dedicação. Uhum. Sobre nós nos debruçávamos e estudávamos aquele caso, aquelas medidas do crânio, da face, exaustivamente, por horas, medíamos. Nunca esqueço de um grande mestre que tive, que nós fazíamos o desenho dos ossos da face e nós depois fazíamos o planejamento em cima daquela sustentação, Uhum. né? Porque o que sustenta a face, a primeira camada são os ossos, depois vem os músculos e por cima dos músculos colchõezinhos, como travesseirinhos de gordura, Uhum. que ao longo da vida nós vamos perdendo. Isso é envelhecer, é perder o travesseirinho de gordura Hum. entre a pele e o Por isso que o músculo. rosto da gente parece que vai Vai secando, né? derretendo, né, vai murchando. Hoje, com as tecnologias, como eu te disse, de scanner, com as tecnologias, hoje tem um scanner muito apaixonante, porque ele escaneia dentro e fora. Ô, louco. E ele escaneia a pessoa em movimento. Eu não vou falar aqui o nome comercial, mas eu tenho trabalhado já com esse material. E quando você faz um escaneamento, a pessoa mastigando, no final a prótese, ela quase não precisa de ajustes, né? Nossa. Quando você escaneia o rosto do paciente falando, você pode ver as rugas estáticas e dinâmicas. Uhum. Às vezes, o que ele não vê na fotografia, o que ele não vê, eh você pode avaliar na hora do diagnóstico de propor um plano de tratamento para aquela pessoa. Então, essa tecnologia toda, nós não podemos fechar os olhos. Nós temos é que nos debruçarmos e estudarmos e saber criteriosamente selecionar o que usar e o que ainda não usar. Porque existem ferramentas que ainda não estão prontas, elas estão em construção. Então, se essa ferramenta ela não vai entregar um resultado melhor do que eu entregaria manualmente, eu prefiro fazer manualmente. Você usa ela a seu favor, né? Tecnologia. Exato, é saber quando usar. Eu vou te fazer um paragônio, como se diz em italiano, eu vou te fazer uma comparação. É como você colocar uma criança para assistir um desenho no iPad antes de dormir e você contar folheando um livro de histórias. Então, às vezes, contar com um livro de histórias à moda antiga, você está desenvolvendo outras habilidades e trazendo para aquela criança, eh novas possibilidades de conexões neurais diferentes de um desenho. Mas também nem sempre os pais estão dispostos ou têm o tempo ou às vezes não estão presentes para fazer isso. E aí precisa ter o critério de usar uma tela, Hum. né, de usar uma Não é que não pode tecnologia. usar, precisa saber usar, né? O equilíbrio. Na verdade, eu não posso encerrar essa fala sem te dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que acredito que até os 2 anos a criança não deve ter acesso Uhum. nenhum à tela, Perfeito. mas isso é uma expectativa pessoal. E quando você depois começa a liberar uma tela de televisão, alguns minutos, sabe, porque o que é que eu falei no início? Que desde 1946, a Organização Mundial de Saúde colocou para nós a definição de saúde que mudou, evoluiu, mas continua sendo não só a ausência de doença, mas um bem-estar físico, mental e social. Hum. Se você pega uma criança que ela é inundada por telas, aquela tela muitas vezes pode tirar a oportunidade dela socializar.
Entendi. e dela desenvolver equilíbrio, dela desenvolver a fala, a criatividade. As pesquisas já mostram isso, que quanto maior o número de telas, menor a criatividade. E faz sentido, né? Porque a criança que brinca sem tela ela tem que desenvolver a Ela tem que imaginação. imaginar o Exato, bonequinho nadando, ela não vai exato. ver ele nadando e mergulhando, né. Então eu acredito muito em desenvolvimento humano, então eu acho que tudo precisa ter coerência. Perfeito. E pegando essa linha que a gente falou, né, de tecnologia, a gente estava até brincando que você tem, né, esse sentimento de professora, né, esse conhecimento. Eu gostaria de comentar um pouco sobre o livro que você escreveu, né, de saúde, e falar sobre um pouco desse livro que está vindo aí, que é o Envelheça. Conta um pouquinho pra gente o que esperar desse livro que você pegou do primeiro livro que você escreveu e trouxe para esse método, para esse próximo livro. Muito bem, como tudo na vida evolui, as minhas criações também. Quando eu escrevi um livro sobre programas de saúde, eu era professora de uma disciplina para jovens adolescentes que que eu tinha no meu currículo que abordar viroses, bacterioses, verminoses, saúde, sexualização, Uhum. que seria orientação sexual para crianças e jovens, né, onde eu trabalhava inclusive com os pais e professores. E aí nós juntamos tudo isso, foi numa época que a AIDS ela explodiu no mundo inteiro, né, e hoje eu gosto muito desse case, né. Antigamente as pessoas morriam muito por AIDS. Eu mesmo perdi vários ídolos da música para essa doença. Hoje nós temos uma legião de pessoas vivendo com o vírus HIV. Então foi depois de trabalhar muito sobre isso, muito sobre essas questões todas de saúde e de falta de saúde, que eu comecei a trabalhar e entender melhor os ciclos da vida. E entender que nem todo mundo precisa ter uma carinha de 20 anos. Porque, por exemplo, uma carinha de 20 anos não me representa, eu não tenho 20 anos e nem quero parecer. Mas existem coisas que ao longo da vida você vai poder modular, porque é inerente à história. Vamos pensar, na época de Cristo. Cristo morreu aos 33, né? 33 anos e era considerado um adulto, Isso. né, já um homem maduro aos 33 anos. Por quê? Porque uma pessoa há 2026 anos atrás, que ela sobreviveu à mortalidade infantil, sobreviveu a todas as doenças da infância, sobreviveu a todas as quedas, traumas inerentes a uma criança que corre, que anda, que brinca. Sobreviveu a viroses, bacterioses, verminoses, doenças endêmicas daquela região que ele cresceu. Sem antibiótico, sem analgésico, sem nenhuma vacina. Então, logo, há 2026 anos atrás, Cristo morreu velho. Entendi. Não sou eu que estou dizendo isso, a literatura diz. Hoje, um homem se sente velho aos Sei lá, uns 60, 55, né? para você 60. Onde eu moro, um homem se sente velho depois dos 90. Olha só. É, tanto é que eu moro perto de uma igreja, quando tem velório, esses dias eu passei e estavam comentando lá na porta da igreja: "Ai, coitadinho, morreu tão cedo". Aí eu perguntei: "É mesmo? Que pena. Quantos anos mais ou menos ele tinha?". "Ah, ele tinha só 79". Nossa. E é isso, é sobre isso que o livro fala, sabe? Envelheça. Chegue aos seus 90, como amigos que eu tenho, dirigindo, produzindo, escrevendo livros, sabe? E eu não estou falando aqui sem amar, sem se apaixonar. Porque quando você se apaixona, quando você ama, seja o amor é, hétero ou filis, não importa que tipo de amor estamos falando, se é entre irmãos, entre filhos, entre pais e filhos, entre duas pessoas que se amam, né? Que seria o amor eros. Todos esses tipos de amor, eles produzem substâncias no nosso
corpo Uhum. que são anti-aging. Então, Olha. que fazem uma harmonização facial muito melhor do que qualquer material sintético. E é o que eu sempre digo: a beleza vem de dentro para fora. Então, é sobre isso. É sobre entender o envelhecimento e envelhecer como você quer, Uhum. não como alguém quer que você envelheça. Sabe? Porque assim, às vezes te colocam numa caixinha. Ah, não, aos 60 você tem que ser assim. Não, eu não vou entrar nessa caixinha. Essa caixinha não me pertence. Então, eu não gosto de falar muito sobre números, né? Eu acho que idade é um número. Eu Uhum. gosto de falar como você se sente. Porque o meu método Infinity, nós somos infinitos. Sabe, essa energia que nós estamos deixando aqui, esse conhecimento para o jovem empreendedor, esse conhecimento para uma pessoa comum que está aqui nos assistindo, somente porque está achando interessante essa conversa, mas toda prevenção na área da saúde pública, ela começa com a informação. Então é tão importante conhecer, estudar, ler, e eu acho que o ser humano nunca para, a menos que ele queira parar. E aí a gente também respeita quem quer parar, Uhum. né? Então é basicamente isso: envelheça, mas não morra, Entendi. sabe? Envelheça Envelheça bem. bem, envelheça como você tem todo o direito de envelhecer do jeitinho que você quer, exatamente daquele jeitinho. Se você quer envelhecer de cabelos brancos, que seja, e que seja lindo, e que seja um corte de cabelos lindos. Eu já estou até planejando como vão ser os meus branquinhos, sabe? Mas eu também te digo uma coisa, que eu quero cuidar muito da minha saúde interna, Uhum. de um modo global. É por isso que a gente eh, na nossa equipe, nós gostamos tanto de trabalhar com vitaminas, Uhum. integratores, mas não é aquela que você chega na farmácia e compra, é aquela que a gente faz um exame do seu sangue, olha Entendi. tudo que está faltando, tudo que o teu corpo não está produzindo, vamos ajudar o teu corpo a produzir sozinho? É fazer uma análise, né, de É, como está, o para onde precisa ozônio, estar. que é muito forte na minha prática, o ozônio faz isso, a ozonoterapia, ela faz você fazer. Uhum. Entende? Porque quando a cascata biológica está funcionando bem, quando todos os seus as suas células estão trabalhando bem, que existe toda um trabalho ali dentro da célula, dentro da mitocôndria, dentro da produção de energia, é natural a vitalidade, é natural a vontade. É um dos efeitos colaterais da ozonioterapia é o vigor. As pessoas têm uma libido mais aumentada, elas têm vontade de dançar, vontade de fazer sexo, vontade de viajar, de sair, de passear, de interagir. Então, por que não usar? Se ozônio são 3 átomos de oxigênio. O3, que está na natureza, que Uhum. existe lá na camada de ozônio, e o homem, muito sabiamente, colocou numa garrafa de oxigênio medicinal, sabe aquele oxigênio do hospital Sim. que você Uhum. inala? Eu tenho uma garrafa grande daquela e você sai o oxigênio por ali, entra numa máquina, recebe uma descarga elétrica e o O2 que estava na garrafa vai virar O3 que vai para minha seringa. Uhum. E aquela seringa eu posso usar ou sistemicamente no seu sistema sanguíneo, eu posso usar localmente, inclusive com crianças. Quando eu faço extrações de dentinhos, às vezes eu coloco um pouquinho de ozônio, porque o dentinho já para de sangrar, o dentinho de leite, cicatriza, não tem dor pós-operatória, desde coisas simples assim, Uhum. como para rejuvenescer um rosto. Com ozônio, ele também é um aliado nosso. Então, assim, o meu objetivo aqui não é falar de Uhum. ferramentas, sabe? Para fazer isso, eu uso essa ferramenta. Para fazer isso, eu uso essa ferramenta. Não. Eu tenho aqui todas as ferramentas que existem e que eu acho seguras. E para chegar no objetivo que nós queremos, eu indico para você usar essa ou Uhum. essa ou essa associada com essa. Então, envelheça, Paulo, mas envelheça como você quer envelhecer. E você falou que a ozonoterapia é como se fosse ela é algo que estimula a vitalidade da pessoa, é isso? Em resumo? Assim, de Sim, forma genérica. sim. E de forma genérica é assim. É que eu nunca tinha ouvido falar, né, Que nessa, ótimo, nessa que ó e percepção. eu acho incrível, porque a ozonoterapia, o ozônio para uso medicinal,
ele já foi usado na Primeira Guerra Mundial, aonde os exércitos evitavam amputação de pernas, de membros, porque você sabe, na Primeira Guerra foi muito Exato. cruenta, né? E aí, para fazer uma cicatrização, já que não tinham antibiótico-terapia, né? Então, esse átomo de 3 moléculas de oxigênio, ele é muito instável. Assim que eu produzo na máquina, eu preciso usar. Uhum. Eu só consigo deixar ele estável se eu colocar num óleo, num creme, mas ou na água, mas mesmo assim, por exemplo, quando eu produzo no meu consultório uma água ozonizada, em 2 horas eu uso aquela água. Acabou aquele paciente, eu produzo outra água ozonizada, porque é uma molécula instável. Uhum. Nada na natureza é perfeito, Sim. né? E tudo é extremamente perfeito, porque não é perfeito, entre aspas, como a gente gostaria de ir na farmácia e comprar um gás de ozônio. Uhum. Não é possível. Eu tenho que produzir e usar. Esse é um exemplo. Mas o ozônio ele pode ser modelado. Sabe quando várias bebidas alcoólicas têm várias graduações de álcool? Sim. Então você pode tomar desde uma bebida assim muito leve, por exemplo, uma cerveja que tem um teor alcoólico de 3%, como você pode já ir para um uísque ou para uma grappa que tem Sim. 51%. O ozônio, na sua concentração mais baixa, ele é bioestimulante. Então, antes de um implante odontológico, eu faço algumas sessões e aquela boca, aquela gengiva, ela já começa a receber esse efeito bioestimulante. A célula fica pronta para receber o implante. Uhum. Em contrapartida, se eu vejo que uma pessoa fez um procedimento e chega para mim com uma infecção, com um abscesso, com um dente que precisa tratar o canal, eu posso lançar mão ou do gás ou da água na sua concentração mais alta, regulo a máquina Uhum. e uso com o efeito bactericida. Nossa. Eu usei muito durante a Covid, esse efeito bactericida para bochechar a água ozonizada, onde a gente bochecha e ele tem um efeito virucida e bactericida. E aí ele mata aqueles seres nocivos sem agredir as células da tua boca. E aí eu posso usá-los ou para que o paciente faça um bochecho antes da minha intervenção, me protege Uhum. como profissional de saúde, e também se eu tenho um campo operatório ali onde eu estou operando, removendo um abscesso, após a remoção cirúrgica do abscesso, eu irrigo com uma aguinha, um soro Uhum. ozonizado, que vai promover asepsia do campo, fechamento rapidíssimo da ferida cirúrgica e, consequentemente, muito menos dor pós-operatória. O ozônio é quase que universal, né? Serve O para ozônio é várias incrível, coisas. é incrível. Agora me pergunta por que que não é muito falado? É isso que eu ia te perguntar. Até eu ia perguntar, por exemplo, em hospitais, banheiros, a gente vê que tem aquele aparelhinho que é o gerador de ozônio para matar bactéria, fungo. Sim, Então, por isso que eu falei, ele é universal. ele é universal até que ele não vá destruir um mercado que já está posto. Entende? Por exemplo, se eu compro um aparelhinho, um geradorzinho de ozônio que gera ozônio no ar Uhum. ambiente, que é uma coisa que se vende aí na Isso, a internet. gente usa aqui quando pinta, cola carpete, a gente Se usa. você tem uma sala mofada ou salas de cinema para que o ambiente seja esterilizado Sim. e tirar aquele cheiro de mofo, você coloca ali durante o período que está fechado, né? A gente tinha isso na clínica durante a Covid, limpava tudo, Isso. fechava as portas e janelas e a máquina disparava ali um ar que esterilizava tudo e desligava automaticamente. No dia seguinte, eu tenho um ambiente estéril. É assim que eu gosto dos meus procedimentos, eu gosto de fazer sempre no ambiente o mais controlado possível. Mas quando você faz o ozônio realmente medicinal, que é feito com essa garrafa de oxigênio, né, onde só o médico e o dentista podem comprar esse oxigênio, essa máquina e produzir esse ozônio medicinal que pode ser injetado, mas não pode ser inalado. Ele é tóxico inalado.
É por Então isso ele que é diferente desse do gerador, né? É é é mais concentrado. mais concentrado. Entendi. Então, a toxicidade do ozônio é inalação. Isso é importante dizer Uhum. aqui. Mas voltando, por que não se fala tanto de ozônio se ele é tão maravilhoso? Porque a indústria farmacêutica trabalha contra. Hum, Porque percebeu-se que a pessoa que tem um terreno biológico estável, como eu, por exemplo, eu não gosto muito de usar o meu exemplo, mas nesse momento ele é pertinente. Eu faço sessões de ozonioterapia, ciclos no meu corpo a cada 3 meses. Então eu raramente fico doente, porque o meu sistema imune está sempre trabalhando desperto. Ah, mas então você se alimenta de qualquer coisa, você é sedentária? Não, gente. A gente faz ozônio a cada 3 meses, né? Ou minimamente 2 vezes por ano, né? Que são doses assim planejadas para cada pessoa. Se é um idoso é uma coisa, se é um atleta é outra coisa. E, aliás, na medicina esportiva, o ozônio ele é incrível para desinflamar, poupar amputações de pernas, olha. cirurgias de joelho, porque ele realmente desinflama. E aí o que acontece? Se você passa a ter uma população menos inflamada, com menos doenças, menos dores, cai o consumo de anti-inflamatórios, cai o consumo de analgésicos, porque o consumo de analgésicos, você sabe que é um produto altamente rentável e por toda parte. Ainda mais a gente que tem o costume, né, de se automedicar, né? Exatamente. Mas mesmo quando não é automedicado, mesmo quando um profissional da saúde Uhum. habilitado, um pós-cirúrgico, se você tem uma pessoa com um corpo menos inflamado, ela tem menos dor pós-operatória, tá? Então, vou te falar assim, várias experiências clínicas mostram que quando nesse método Infinity, né, e você tá bem, você não tá inflamado, internamente, isso tem a ver com o que você come e o quanto você se movimenta, Hum. porque suas células precisam de movimento. Lembra do início da nossa conversa? Nós somos seres humanos, Uhum. nós somos animais, ainda animais, apesar de sermos racionais, de termos a possibilidade da fala, né, que outros animais se expressam, Uhum. com certeza, mas falar, articular palavras, falar idiomas, eh, isso é uma característica humana. Nós somos um animal muito especial. Nós temos alma, nós temos discernimento, nós temos escolhas, nós temos livre-arbítrio e nós temos até a possibilidade de negar tudo isso. Uhum. Mas quando você começa a se enxergar aí nessa cadeia e entender como funcionam as coisas, você começa a falar assim: opa, então se todos os animais se movimentam, o único animal que anda de carro sou eu, então eu tenho que compensar esse bem de consumo que é andar de carro ou de transporte público e eu preciso me movimentar. Uhum. O único animal que vai ao supermercado ou ao restaurante e seu alimento está pronto, salvo as exceções dos animais domésticos, né, que estão ali dentro de casa e a gente oferta para eles o alimento, a água de fácil acesso, mas mesmo assim esses animais precisam se movimentar, Sim. né? Todos os animais domésticos, se eles não saem para passear, para interagir, eles adoecem. Eles também podem ter depressão. Então pensa na gente. Nós somos seres humanos e somos animais. Então, para envelhecer bem, com tudo isso que eu estou propondo, que parece uma ideia maluca, mas não é, é uma ideia futurista. Sim, ela é futurista. Como eu te disse, Jesus morreu velho aos 33 Uhum. anos, né? E nós vamos morrer velhos, talvez depois dos 100. Eu acredito muito que a vida depois dos 100, a partir desse ano, ela já é possível uma vida muito longeva e com grande qualidade de vida e coerência, amor, movimentação, Uhum. lucidez e tudo mais que a vida nos proporciona, desde que nós saibamos como comer, como dormir, como se movimentar, como cuidar da nossa saúde mental, física, emocional, social Uhum. e espiritual. Nada disso está solto, Exato. sabe? É tudo Tudo uma interligado, né?
uma cadeia interligada. Precisa estar ouvindo, às vezes, uma pessoa assim um pouco diferente, como a Patrícia, Uhum. que vai te dizer: "Ô, acorda, porque a vida não é só isso aí que você está pensando, né. Como é que você quer envelhecer? Envelheça, mas envelheça feliz, sabe, envelheça bem. Porque se for para não envelhecer, bem, não faz sentido". Então aí é aí que eu vejo muitas pessoas que jogam a toalha, aos Uhum. 40, sabe, aos 40 já jogaram sua Já toalha e desistiu. game over para mim. Patrícia, você, né, munida de muito conhecimento e eu achei interessante, você falou que a indústria farmacêutica, né, não leva essa informação. E eu percebi que informação, você tem um grande compromisso com a informação. É parte do seu propósito levar informação, porque é escritora, professora, então gostaria de saber um pouco sobre isso. Assim você vai me fazer chorar. Você descobriu o meu propósito, Hum. sabe. A minha missão é cuidar. E o meu propósito é informar. Eu sou uma pessoa só. Eu sou aquele beija-flor que quer apagar um incêndio com a aguinha que carrega no seu bico. Então, talvez, através das pessoas que nos ouvem, que podem propagar essa mensagem de uma visão holística, de uma saúde com um olhar integral, de uma vida que precisa ser infinita, que você pode ser tudo o que você quiser ser. O que você quer ser? Pensa nisso, escreve, porque eu sou um beija-flor, mas você é outro. Eu carrego a aguinha no meu bico e você no seu. Uhum. E aí, se a gente juntar um pouquinho da minha água, sua água, outra água, nós vamos juntar litros e litros e vamos apagar o incêndio da floresta. Então, eu penso nisso, é propósito, sabe? Eu gostaria muito de poder contribuir com as pessoas dos lugares, assim, mais distantes, pode me convidar que eu vou. Sabe, as pessoas mais simples, as pessoas, assim, às vezes mais estudadas, as pessoas mais letradas e as mais humanas e as menos humanas, porque todas as pessoas são pessoas, e todas as pessoas merecem ser felizes. Uhum. E essa absorção, por exemplo, de quem te acompanha, dos teus alunos, essa absorção desse conhecimento, a partir do momento que ele gera consciência nas pessoas, você acredita que a partir daí ela tem a mudança de hábito? Porque igual você falou antes, não adianta só eu usar o ozônio e não ter uma boa alimentação. Não adianta só usar ozônio e eu não praticar um esporte, não me movimentar. Então você acredita que a partir dessa geração de consciência levada pela informação, as pessoas mudam o comportamento? Olha, às vezes sim, às vezes não, mas eu vou te responder como nós estamos aqui falando para Uhum. empreendedores. Tem um autor, aqui do Brasil, Gustavo Cerebasi, e ele fala sobre riqueza e pobreza na maioria Sim, dos livros dele. Você sabe mais que eu, sim. porque é sua área. Aham. Mas eu achei muito interessante quando ele fala que existem 2 tipos de pobres. Existe o pobre sem dinheiro, sem recursos, Uhum. e existe o pobre com Com recursos. recurso. Então eu vou fazer essa analogia. Existem, só para definir melhor a ideia do Cerebasi pobres sem recurso é aquela pessoa realmente que está naquele seu estado de pobreza, às vezes até de miséria, e ela precisa usar o que ela tem de conhecimento para produzir recursos para sobreviver. Esse é o pobre sem recursos. O pobre com recursos, e eu já conheci várias pessoas pobres, 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 mas com uma conta bancária gigante, com um patrimônio incalculável, mas pobres, Paulo, sabe? Uhum. Então, o que é esse pobre? Esse pobre é uma pessoa que ela focou somente no ter e não expandiu a sua consciência para o ser. Então, a partir do momento que você começa a ter uma tomada de consciência do quem é você, who I am, Uhum. sabe, quem sou eu nesse mundo, você deixa de ser pobre. Com recurso ou sem recurso, você deixa de ser pobre. Quando você entende que a sua vida
E o seu corpo é onde a sua alma mora. Uhum. Então, se você mora nessa casa, você tem que cuidar bem dessa casa. Você precisa nutrir, você precisa se socializar, você precisa conhecer qual o seu temperamento, né? Que existem 5 eh, existem tipos clássicos de temperamento, mas no fim nós todos temos um pouco de cada. Uhum. É assim como a linguagem do amor, né? Existem 5 linguagens do amor, mas todos nós temos um pouco tudo misturado e vira uma matriz. Então nós somos esse universo num corpo que uma alma mora aqui dentro. Então, se eu moro dentro desse corpo e eu quero que essa minha alma ela seja infinita, eu quero ter qualidade de vida, eu vou, através do conhecimento, vou ler, vou ouvir, vou, me inspirar em pessoas, eu vou aprender com o erro das pessoas. Uhum. Nossa, como eu aprendo com o erro das pessoas. É melhor Por que ex aprender com o próprio erro, né? Opa! Opa! O erro das pessoas, ele e o erro nosso, ele é pedagógico. Então eu errei até o ano passado, esse ano eu não erro Uhum. mais, mais ou menos isso. Aham. Então, o que acontece, Paulo, quando você me pergunta se mudança de paradigmas, se adquirir conhecimento, ler, aprender, estudar, transforma, a resposta é depende. Pode transformar se você está disposto a isso. Se a pessoa realmente quiser mudar, né? E pode ser que a pessoa sabe tudo o que ela precisa fazer e não está disposta. Então é o que eu digo na minha primeira consulta: você está disposto a abrir mão de alguns hábitos seus, de alguns costumes na sua alimentação, para você atingir um outro patamar de saúde? Uhum. Naturalmente, não estamos falando aqui de emagrecer usando substâncias, que também são indicadas. Sabe, eu acho que tudo tem sua indicação, mas existem pessoas que já vão direto para a É o substância, atalho, né? já vão direto Direto para o pro atalho. atalho. Eu não vou citar nome de substância, não Sim. é esse o objetivo, mas hoje em dia todo mundo sabe a moda mundial para a epidemia mundial, né. Então, a epidemia da obesidade, ela começou no mundo a partir do momento que o homem, que era um ser em movimento, virou um homem sedentário, que o alimento que era só o que estava na natureza, que eu falo minha mãe é nutricionista, ela fala: "A dieta que Deus fez", que eu gosto muito de seguir, mas às vezes eu como bolo também, Aham. A gente né. se foge, né, da dieta. Claro, mas a minha mãe é nutricionista, escreveu 3 livros Aham. sobre isso, e na verdade é assim, ó, que eu acredito muito, você pode comer tudo, com critério. Uhum. Tudo na vida precisa de critério. Critério e E equilíbrio. se você me convidar para o teu aniversário, eu vou tomar um vinho no seu aniversário, eu vou comer seu bolo de aniversário com todo prazer, mas no meu dia a dia, eu tenho já aqueles alimentos da dieta de Deus, Uhum. como diz a minha mãe, aquele alimento que Deus fez, né, e que são os alimentos pouco industrializados. Mas para a gente fechar esse raciocínio, voltando no assunto do rico com dinheiro e o rico sem dinheiro, é a mesma coisa o conhecimento. Às vezes, a pessoa tem conhecimento e não quer abrir mão de certas coisas. E ela diz: "Eu não quero esse patamar de saúde, Uhum. mas eu também não quero ser inflamado, doente, obeso, diabético, tal, que está aqui embaixo. Mas eu quero um meio termo". E é lindo, o caminho do meio é lindo, porque o caminho do meio, ele também não te exige tanto nem tão pouco e te Uhum. leva para uma coerência. Então, para fechar, nem sempre as pessoas que sabem o que fazer, fazem. Às vezes ela precisa de uma ajuda. E Uhum. essa é a ajuda que eu estou disposta a oferecer. Essa é a ajuda que eu estou disposta a provocar em você alguns questionamentos que você diga: "Poxa, é mesmo, né? Eu vou tentar. Eu vou tentar ir por esse caminho um Uhum. ano". Mas aí tem que ser o pacote completo, Paulo, porque se você tentar só ser lindo por fora e não cuidar do seu emocional, e não cuidar do seu espiritual,
essa beleza exterior, ela acaba em 3 Sim, segundos. superficial, né? Algo superficial. Entende? Toda harmonização, todo procedimento, ele tem começo, meio e fim. Entende? Uhum. E aí você volta a estaca zero. Mas quando você abraça o pacote físico, mental, espiritual, você vai caminhando no seu envelhecer. E aí Entendi. você vai escolhendo os seus caminhos. Consegue performar melhor nessa busca, né? É, é. Tem uma pessoa muito querida que fez o caminho de Santiago, e essa pessoa me disse assim: bom caminho, porque a vida é um caminho e Hum. a gente está sempre caminhando. E é isso. Quando que eu digo, participamos aqui desse bate-papo, foi lindo, tudo maravilhoso, mas quando vai começar a sua harmonização facial, desculpa. Uhum. Quando vai começar a sua harmonização facial? Quando vai começar a aflorar a sua beleza? É quando você vem no meu consultório? Uhum. Não, é hoje. Hoje, na hora que você for comer aquele monte de açúcar, ou na hora que você for chegar em casa muito cansado e deitar, você vai falar assim: "Não, espera aí, vai começar hoje. Antes disso, eu vou fazer uma caminhada e uma corridinha de 5 quilômetros. Uhum. E aí sim eu vou dormir". Patrícia, e com esse propósito de levar informação para as pessoas, né? A partir do momento que a pessoa adquiriu consciência, ela fala, preciso buscar mais informações. E a gente sabe que hoje é um problema o excesso de informação, porque a gente vê muito picareta levando informação que não é realidade para as pessoas. Qual a dica que você daria para o empresário, para o empreendedor que está acompanhando, aonde ele buscar se municiar de informação? Olha, a dica mais importante é a reputação e o currículo da pessoa. Então, assim, eu quando leio um livro, eu quando escuto um podcast, eu quando estou conversando com uma pessoa numa festa, é inerente, já faz parte do meu programa cerebral automático. Eu pergunto: "Mas quem é essa pessoa que me fala?", sabe? Escolha a sua informação, mais uma vez, com coerência. Com coerência. Quem é essa pessoa que está te influenciando? Quem é essa pessoa? O que ela estudou? Sabe, eu não estou falando, sabe, de um currículo acadêmico, como o meu, mestrado, doutorado, não, porque eu tenho muitos ensinamentos que são passados de geração a geração, biológicos, e que eu aprendi com a minha avó, que ela fez até a 5ª série. Tá, mas ela me formou aqui. E quando eu vou comprar, adquirir, gastar o meu precioso tempo com um livro, eu quero saber quem escreveu esse livro, qual o percurso na vida dessa pessoa, ela está preparada, ela se preparou para me dizer isso, ou isso é uma viagem da cabeça dela, entende? Uhum. Porque minha avó, apesar de ter estudado até a 5ª série, ser uma pessoa muito sábia, ela lia um livro por mês, e ela dizia assim: "Muita coerência, minha filha, muita coerência", porque naquele tempo que ela era viva não existia tanta sedução de internet, fake news, meu Deus, esse ano quanta fake news. E ela tinha coerência para saber da onde beber, sabe, Uhum. qual a Qual a fonte do fonte que conhecimento? você vai beber e como é a água que você vai beber. Perfeito, É perfeito. isso, a palavra é coerência. E Patrícia, mudando um pouquinho de assunto aqui, você já é uma profissional com mais de 20 anos de experiência aqui, né, em Cuiabá, né, com clínica. Conta pra gente esse desafio aí de morar na Itália que você tá falando, né, tá morando lá agora. Conta pra gente como que foi essa decisão de correr atrás desse novo desafio, esse recomeço. Quem me conhece sabe que se tem uma coisa que eu não suporto é zona de conforto. Eu acho que o ser humano ele é vida e vida em movimento. Uhum. Então eu já tenho um temperamento assim mais, né, ativo, sanguíneo, tal, então eu gosto realmente de desafios, de sair da zona de conforto. E quando eu fui acometida pela Covid, que eu vi a morte cara a cara,
por várias razões que não vem o caso aqui, não existia teste, vacina, tratamento. Se eu tivesse morrido, eu teria sido uma vítima sem participar das estatísticas. Isso para mim é péssimo, porque eu Nossa. estudei epidemiologia. Não ia servir nem para indicador, Patrícia. Eu estudei muito epidemiologia, né? Tive ótimos professores na UFSC, na Universidade de Sheffield. Quando você estuda saúde pública e você está ali depois de todo aquele percurso, morrendo de uma doença que você não tem nenhum teste. Uma doença nova, né? Uma doença, e vão vir outras coisas, mas eu quero deixar registrado aqui que morar na Itália para mim foi isso, foi esse despertar. Foi eu tenho um pai de origem italiana, uma mãe de origem brasileira, e a cultura brasileira eu amo e já conhecia e já vivenciava. Então, depois de encontrar a morte cara a cara, eu decidi que eu queria conhecer as minhas raízes italianas. E eu fui muito bem aceita, muito recebida na Itália. E eu, assim, me sinto tão em casa lá que os próximos anos eu estou, né, morando na Itália. E que o fato de você gostar muito de água, como eu, Uhum. não independe de você gostar de vinho, gostar de café. É isso, não existe binariedade ou dualidade no sentido amor. No sentido amor, eu amo ser italiana, amo ser brasileira, mas além de tudo, além de toda essa história cosmopolita, nós somos seres do mundo, né? O mundo é cosmopolita. Cada vez menos nós temos que nos prender a barreiras. E a nossa evolução tecnológica, inclusive, está nos ajudando, porque hoje você já tem fones que você fala em chinês e eu te entendo aqui em Traduz, né? português, em inglês, em italiano. Então, a língua não é mais uma barreira, graças à tecnologia. Há muitos e muitas décadas, nós podemos viajar de avião e eu durmo aqui, acordo ali, Uhum. ali do outro lado do oceano. E assim eu gostaria de finalizar dizendo: há poucos meses, nós poderíamos dizer um paradigma muito forte na nossa cultura que foguete anda para frente. Exato. E agora foguete dá ré. Dá ré e Então volta pro lugar. e volta para o lugar. Então isso é que eu quero te dizer, envelhecer, você vai, se você quiser. E bem, eu vou te ajudar. Então, conta com a gente. É isso. Patrícia, dando continuidade falando dessa transição para a Itália, Patrícia, além da questão de dificuldade de cidadania nova e tudo mais, como foi a questão da validação do diploma? Porque você vai trabalhar lá como dentista, como profissional, né? E o seu currículo é brasileiro. Como que foi isso? Gente, isso dá um filme. A novela? Um filme premiado, porque um podcast não consigo falar sobre como foi, mas tudo foi como deveria ter sido. Uhum. As dores e as delícias, eu acredito muito nisso, sabe, no nosso caminho. E foi realmente um desafio. Eu muitas vezes disse que fazer a validação de um diploma num país europeu foi um dos maiores desafios da minha vida, porque não é a nossa língua madre e a forma como é conduzido o processo é realmente muito seletivo, a taxa de sucesso é 3%. Então, assim, foi uma vitória para mim, porque eu conheci pessoas que fizeram 12 vezes e passaram na 12ª. E graças a Deus eu fiz poucas vezes e eu consegui descobrir qual era a falha onde eu errei e corrigi e superei. Mas eu digo, é um desafio. Primeiro, infelizmente, a União Europeia não reconhece nenhum currículo que nenhum curso da área da saúde, principalmente, que a sua graduação foi feita fora da UE, né?
e a minha graduação foi feita no Brasil, mesmo tendo dupla cidadania. No momento que eu fui fazer faculdade, eu estava aqui, eu morava aqui, então eu estudei aqui. O meu curso teve 5 anos de duração de odontologia, mais 4 de biologia, e o curso de europeu na União Europeia eles aceitam no mínimo 5 anos também. Mas aí depois tiveram outros acréscimos, mestrado, doutorado, especialização. Isso não vem ao caso. O caso é o caminho. Uhum. Nesse caminho de preparação para superar esse exame, eu conheci muitas pessoas guerreiras de várias nacionalidades e que se graduaram fora da União Europeia. Então, eu fiz muitos amigos, sabe? Eu fiz amigos brasileiros, mas eu também fiz amigos eh, dos países russos, eu fiz amigos eh, turcos, eu fiz amigos eh, de Cuba. Eh, eu cresci como pessoa, eu cresci, e aí, no momento certo, quando deveria ser, eu superei, passei, e hoje essas amizades são partes da minha história, da minha vida, e são pessoas muito queridas que eu vou levar para sempre. Agora eu me transformei em uma professora e ajudo pessoas que querem validar o diploma lá fora, Legal. né. Então, assim, eu tinha que, encontrar um modo de retribuir, porque eu sempre fui muito ajudada. Sabe, assim, na minha história é uma coisa assim, que é uma coisa um pouco inexplicável. Uns dizem que é anjo da guarda, outros dizem que é sorte, mas eu acho que é energia, Uhum. porque a gente tem um campo energético, uma vibração, um astral, que não só para concursos, exames, mas também para viagens. Eu vou te dizer um exemplo. Muitas vezes eu recebo, eh depoimentos de pessoas, assim, que me dizem: "Ah, eu fui para o Brasil, fui super bem recebido, o povo é aberto, a as pessoas sorriem para você no bom dia, no café da manhã, no supermercado, na padaria, tal, nem me conhece, já chama: 'Ah, meu bem', tal, faz isso", porque é o modo do brasileiro ser, né. E existem pessoas que dizem: "Ah, eu fui para a França, eu não gostei, porque eles são um pouco fechados, na Alemanha também", mas são diversidades Perfis culturais, diferentes, né? perfis diferentes. A única coisa que eu tenho para te dizer é que eu nunca tive problema, nem na França, nem na Alemanha, nem na Itália, nem na Espanha, hum, nenhum lugar. Eu acho que é por isso, pelo modo flow brasileiro, Uhum. onde a gente já chega, se você já chega com aquela energia, já chega dando bom dia, já chega bem, como eu digo, você vibra no bom, no belo. Energia contagiante, né? E aí, nunca tive esse tipo de problema. Que bom, né. E se eu tiver, tá tudo bem também. Uhum. Eu vou saber como me colocar, porque às vezes, vibrar no bom, no belo, não significa que você vai sorrir sempre. É claro que às vezes você acorda de manhã e você não está no seu melhor dia, porque Uhum. todos nós temos nossos dias Com que são certeza. bons e nossos dias e nossas fases da vida que não são tão boas, Exato. né. Mas também existe uma questão de respeito. O outro que está te ouvindo, que está te vendo, ele não tem nada a ver com seus problemas pessoais. Então, você não pode transferir para o outro a sua dor, a sua angústia, a sua raiva, a sua insatisfação. O outro merece o seu bom dia, merece o seu sorriso, merece o seu melhor. Isso faz parte do envelheça. E já que a gente está falando de propósito e de energia, o que seria despertar a melhor versão de cada pessoa, Patrícia? Eu acho que todas as pessoas elas já têm dentro delas a melhor versão, Uhum. sabe? É como cantar. Né, eu tive uma professora de canto que dizia assim: "Todo mundo é capaz de cantar. Quem é capaz de falar, é capaz de cantar". E ela é daqui, um amor a pessoa. E eu acho que todo mundo tem sua melhor versão, só que nem sempre a pessoa sabe que tem a sua melhor versão. Nem sempre ela conhece sua melhor versão, ou porque a vida, ou porque o ambiente, ou porque os genitores, né, os pais,
ou porque o ambiente hostil que ela vive, o peso que ela carrega, ou simplesmente, como diria Levi Strauss, que é um sociólogo, um filósofo que eu gosto muito, ele fala: depende das lentes, depende dos Da ótica de... óculos que você enxerga a vida. Porque também existem pessoas, principalmente no Brasil, que têm uma situação social, né? Que aqui nós temos uma discrepância social muito intensa. Existem pessoas que realmente têm uma vida difícil, que realmente vivem num mundo hostil e que te dão bom dia com um sorriso que é invejável. Essa é a melhor versão. É a versão que todos temos, mas é a versão que nem todos conhecemos. E já aproveitando esse propósito que você tem com a saúde, eu gostaria que você desse um conselho para empresários, empreendedores e profissionais que estão começando nessa área da saúde, uma dica, um conselho. Inclusive Não sei se hoje, eu sou uma pessoa boa é, para dar conselho, mas eu vou dar uma sugestão. Eu gosto muito disso. Eh, no meu dia a dia, na área da saúde, durante o diagnóstico, durante a proposição do plano de tratamento, eu sugiro, mas quem vai decidir é você, uhum. porque a vida é sua, a saúde é sua e o negócio é seu. Então, a minha sugestão é: nunca ande sozinho. Se alie a pessoas que têm valores, que têm propósitos, que têm conhecimento também, seja ele formal ou informal, seja ele um conhecimento acadêmico ou não, mas o que importa é a essência. Então, aprender com seus erros, aprender com o erro do outro, olhar com a ótica, né, com lentes de coerência, sem extremismo. Cada coisa, cada ato, cada dificuldade, cada desafio, não desanimar e cuidar muito bem da sua saúde física, mental e social. É isso, talvez seja um conselho bem abrangente. Patrícia, eu gostaria de te agradecer pela presença, Eu que pelos agradeço. conselhos, pelas informações que levou ao nosso público que sempre é sedento de conhecimento. Então, te agradecer por ter um espacinho na sua agenda para poder estar levando informação relevante ao nosso público e agradecer ao nosso público que está acompanhando mais um episódio do Voz Empreendedor, que é gravado aqui no Shopping Goiabeiros, no segundo piso, na Arc Assessoria Digital. E eu quero que você deixe também, Patrícia, agora a gente falou para os profissionais da saúde, mas eu quero que você deixe um recado para quem está assistindo, independente seja um profissional da saúde, uma pessoa que está buscando conhecimento no YouTube e achou esse podcast, eu quero que você deixe um recado para ela que seja conectado com a saúde, com a energia, com essa energia que você tem aqui, que está transbordando para o público. Vou deixar, vou deixar um recado para você que nos assiste, independente de segmentação, independente de tudo isso. O recado é: tudo passa, tudo passa. Eu não sei o que que você está vivendo hoje, mas tenha fé que passa. E o que você vai encontrar amanhã e o que você vai encontrar depois de amanhã vai ser o fruto da estrada que você vai escolher caminhar. E às vezes a gente escolhe caminhar por um caminho tranquilo, e às vezes a gente escolhe caminhar por um caminho um pouco mais difícil, mas todo fruto que vem depois, ele vem fruto daquela escolha, do seu livre-arbítrio. E não desista, porque tudo passa. E o que fica é a essência. O que fica é o bom e o belo. Que você tenha olhos para enxergar, mesmo diante de toda a diversidade, o bom e o belo. Que isso não seja tirado de você pelas circunstâncias, pelo contexto, pelas dificuldades e pelas pessoas que às vezes nos cercam, que são tão negativas, e que você tenha esse discernimento de não fechar seus olhos, porque é tudo muito belo. Basta você tentar enxergar essa beleza, sentir essa beleza e viver essa beleza. É Isso. isso. Te agradecer mais uma vez e agradecer ao nosso público. Você que assistiu esse episódio,
Ó, se inscreve, compartilha, envia esse episódio para alguém que tá precisando, para alguém que tá procurando esse tipo de conhecimento no YouTube, envia esse episódio para ele. Mais uma vez, muito obrigado, Patrícia, e fiquem com Deus. Até o próximo episódio.